Eu quero aqui externar primeiramente uma posição pessoal, particular. A Venezuela não é uma democracia. Eu quero aqui externar primeiramente uma posição pessoal, particular. A Venezuela não é uma democracia. Simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições. Tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões. Mas até quando Maduro vai violar esses acordos? Vai prender opositores? Vai fraudar essa eleição? Talvez o Brasil fosse pária se o presidente brasileiro estivesse atacando a primeira-dama de qualquer outro país à toa. Não é o caso atual. Talvez o Brasil se tornasse pária se o chanceler fizesse uma crítica genérica do chamado globalismo internacional de forma desqualificada. Não é o caso. Talvez o Brasil fosse pária se durante uma pandemia o governo brasileiro não reconhecesse as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Não é o caso. Eu quero aqui externar primeiramente uma posição pessoal, particular. A Venezuela não é uma democracia. O governo do senhor Nicolás Maduro é um regime de exceção. E eu quero externar claramente isso, que as instituições democráticas da Venezuela, no meu sentir, no meu entender, foram rompidas. Dito isso, é importante que todos os colegas aqui do plenário percebam e acompanhem quais são os passos da diplomacia brasileira nesse caso. Basta ver as notas da diplomacia brasileira logo após o resultado das eleições. A primeira, a nota 336, o Ministério das Relações Exteriores, a nossa diplomacia, reafirmou o princípio da soberania popular na Venezuela e cobrou a apresentação da comprovação do resultado eleitoral pelo governo do senhor Nicolás Maduro. Na nota seguinte, as notas 347 e 358, essa já, junto com os governos de Colômbia e México, que isolamento do mundo é esse, em que outras duas nações dizem que vão acompanhar as mesmas medidas e a condução feita pelo governo brasileiro? Esses princípios foram reafirmados. Sobre direitos humanos, perceba a nota 358 da nossa chancelaria, onde foi pedido ao governo do senhor Nicolás Maduro o respeito aos princípios de direitos humanos. Isso é declaração mais forte contra qualquer ato arbitrário por parte da Venezuela. Mais do que isso, era impossível ter. Às vezes, os nossos colegas querem ser, me parece, alguns colegas meus, eu lhe peço desculpas, ministro Amorim, porque às vezes alguns colegas meus querem ser mais realistas que o rei. Quem elogiou a posição brasileira foi a Maria Corina Machado. É a Maria Corina Machado que diz assim: líder da oposição venezuelana, agradece Lula, senador Irã, pela posição firme em defesa da democracia na Venezuela. Então, é a líder da oposição venezuelana que diz isso. Apenas, somente isso aqui para destacar. A posição brasileira tem sido chancelada pelo presidente Biden, que ligou pessoalmente para o presidente brasileiro. A posição brasileira tem sido chancelada pelo presidente Macron e por toda a comunidade europeia. A posição brasileira tem sido chancelada até pela oposição venezuelana. Por fim, presidente Renan e ministro Amorim, sejam malditas todas as ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita em qualquer lugar. Encher ministérios de militares sem critério, entregar empresas estatais para alguns militares é condenável, senador Irã, na Venezuela e aqui. Prometer violência, caso seja tirado do poder, é condenável, presidente Renan, na Venezuela e aqui. Fomentar desinformação e teorias conspiratórias, como faz o senhor Maduro, é condenável, na Venezuela e aqui. Usar discurso violento, perseguir a imprensa, senador Irã, e perseguir opositores, até com o uso do aparato do Estado, é condenável, seja pelo Serviço de Informação da Venezuela, seja com a ABIN, aqui no Brasil. Não aceitar derrota em caso de eleição é condenável, na Venezuela e aqui. Usar a máquina do Estado, seja a Polícia Rodoviária Federal venezuelana, não sei se tem, seja a Polícia Rodoviária Federal brasileira, é condenável, na Venezuela e aqui. Por fim, ministro Amorim, eu queria lhe agradecer e queria cumprimentar um colega de oposição, não está aqui mais, o senador Moro, porque eu vi do senador Moro aqui a posição dele de rechaçar de denunciar o judiciário e o regime venezuelano por impedir opositores de concorrer nas eleições. É uma evolução e tanto. Então, valeu muito essa audiência.